Programa Gestão e Gente. Gestão e Gente. Sua dose diária de conhecimento. E a gente abre o programa de hoje com um assunto que nós já falamos aqui, né? Já teve até entrevista sobre isso, mas sempre é bom relembrar. Num ambiente organizacional, a comunicação é tudo. E não é só no ambiente organizacional, né, Fabiana? Na verdade, a comunicação é tudo, em todos os lugares, né? É, na nossa vida pessoal, nos relacionamentos, quando a gente não se comunica de maneira adequada, as coisas não funcionam. E eu vou te apresentar hoje aqui, então, 4 dicas, rapidinho, para você melhorar a comunicação aí na sua empresa. Tome nota, então. Vamos lá? A primeira delas, deixe as funções esclarecidas. Antes de começar um projeto, defina quem vai fazer o quê. Isso é algo extremamente importante dentro de um ambiente de trabalho. Muitas vezes as pessoas, onde eu digo assim, cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? Se as pessoas não tá bem esclarecido para ela o que ela vai fazer, muitas vezes ela acha que a responsabilidade não é dela. Então, a primeira dica tá aí, deixe as funções esclarecidas, diga para a pessoa o que você espera do trabalho dela, ok? Porque com certeza você vai ter um resultado melhor. A segunda dica, crie um dicionário na empresa, ou seja, um glossário dos principais termos e gírias usados na comunicação. Às vezes as empresas têm, né, nos setores aí, palavras específicas daquele setor, daquela... É importante a gente deixar claro para as pessoas quais são os termos usados ali para que as pessoas consigam se comunicar melhor. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de perguntar, né? E às vezes não só os termos. Às vezes algumas coisas que acontecem, eu já fiz alguns trabalhos, né, em algumas empresas, e o fulano às vezes fala sempre da outra área, sempre lá, e o cara não sabe, na verdade, o que é a outra área, o que eles fazem, como é que fazem, de empresa para empresa, às vezes mudam os processos, então deixa esclarecido como é que funciona. A terceira dica aqui, defina regras para diferentes canais. Qual é a maneira com que você vai se comunicar com a pessoa? A gente vai falar apenas... vai ser apenas verbal, vai ser através de um e-mail, vai ser através de um comunicado. Como é que vai ser? Para cada canal existe um tipo certo de mensagem. Não vá usar a mesma maneira para um comunicado que você vai colocar na parede, para a maneira com que você vai passar um WhatsApp, para a maneira que de repente você precisa enviar um e-mail. Então deixe claro, conforme a importância do assunto que você vai falar, qual é o canal mais adequado para as pessoas saberem como fazer isso. E a quarta e última dica aqui de hoje é atribua um cargo de liderança. Designe aí um profissional para ser o ponto de contato de uma equipe. É importante, gente, algumas empresas às vezes fogem, né? Daquela questão de dar autonomia para algum colaborador para assumir essa liderança. Às vezes a pessoa não tem esse cargo estabelecido, não tem esse cargo de direito, vamos dizer assim. E aí muitas vezes as pessoas acabam não respeitando aquela pessoa que não tem o crachá, que não tem o cargo especificamente, algo do tipo assim, mas você é igual a nós aqui dentro, então como é que você vem querer passar alguma informação adicional, como é que você vem querer colocar regras, você é um dos nossos. Então é importante, dentro desse processo de comunicação, você estabelecer quem é a pessoa responsável pelo setor. Normalmente as empresas elas fogem disso, porque senão, normalmente, essas pessoas, dentro da posição do organograma, vão ter algum diferencial de salário, e as empresas às vezes não querem fazer esse aporte, então acabam colocando todo mundo no mesmo nível, todo mundo do mesmo jeitinho ali, né? E aí, na verdade, assim, quando não tem quem manda, entendam bem o quem manda, certo? Entre aspas aí. Quando não tem quem manda, as pessoas, cada um faz do seu jeito. E quando a gente não tem um padrão, quando a gente não tem alguém que está comandando essa equipe, que está à frente, que está puxando, as coisas vão sair do seu jeito. Cada um faz do seu jeito. Não é mesmo, Fabiana? E às vezes fica ruim para ti, né? Também tem essa, fica ruim, não sabe como tá fazendo, não sabe qual é a maneira correta, não pergunta. E Fabiana, e às vezes pode parecer assim, mas isso não acontece. Acontece muito.
muito, É comum, certo? né? É comum. Às vezes as pessoas pensam assim, mas a pessoa sabe que naquela área, de repente, por ele ser um especialista, por ele ser mais velho da área, que ele é o responsável. Não. Nem sempre. Se você não chegar lá e não falar para a pessoa que ela é a pessoa responsável e também não comunicar à equipe que ela, a partir de hoje, o fulano é responsável, não dar autonomia para as pessoas, certo? O resultado não vai vir. Por quê? Normalmente as pessoas não vão respeitar. Tem equipe que acontece isso, né? Por conta da maturidade das pessoas, não vão respeitar. Quem tá ali, mas você, é bem o que eu te disse. Você é um dos nossos, agora vem querer mandar, quem é você aqui? E aí o negócio não acontece, a comunicação... Tem até um ciúme aí, né? Vai ter um ciúme, né? Às vezes a gente ouve assim, até onde estava aqui com a gente? E agora vem querer cobrar a gente de alguma coisa, né? Então é importante que a empresa dê autonomia, cobre resultado, fortaleça a posição da pessoa, deixe claro para a equipe. Isso tudo, gente, ajuda na comunicação. Essa semana mesmo eu atendi 2 empresas onde esse assunto, bem essa questão aí, de não deixar claro quem é a pessoa que está à frente da equipe. Coisas simples, gente. Coisas simples, certo? Simples, Mas é simples. importante. A gente voltou a falar de comunicação porque, na verdade, assim, é um assunto que ele não se esgota. Não se esgota. E a gente peca e mesmo assim a gente ainda continua pecando, continua errando em coisas tão simples. Então, por isso, hoje as dicas rápidas aí, a gente já falou sobre esse assunto essa semana, mas eu acho que é importante da gente relembrar sempre que for possível, porque é aquela coisa, né, Rosane? Hoje pode a gente não ouvir direito, mas amanhã a gente capta, então... E de repente, assim, aconteceu alguma coisa lá no seu trabalho e você disse assim, isso faz sentido. Peraí. Gente, comunicação é algo que a gente vai falar sempre aqui. Isso vale para empresa pequena, isso vale para empresa média, isso vale para grande empresa, vale para multinacional, independe do serviço. Se você perguntar em qualquer empresa, eu sou capaz de apostar com você. Se você perguntar em qualquer empresa, o que poderia ser melhor aqui? Todos eles, sem exceção, vão dizer assim, comunicação. Então a gente tem que estar sempre buscando aí novas maneiras, né? E de repente aquilo que a Fábio falou, de repente no outro dia você não ouviu direito. Às vezes a gente não fala tudo num dia, de repente lembra de outras coisas em outro dia. Então presta atenção aí que com certeza vai fazer a diferença aí no seu trabalho. Então vamos lá. Sabe quando você não faz a menor ideia do que fazer com a sua vida e fica indeciso na hora de tomar as decisões? Sabe aquelas cobranças internas que fazem com que você carregue um peso nas costas e se culpe por todos os erros? Sabe quando você esquece completamente de si de tanto que ajuda os outros? Esses são apenas alguns questionamentos que você pode sim encontrar a resposta com o autoconhecimento. É isso mesmo, este autoconhecimento pode vir por meio, sabe do quê? Do Eneagrama, que é uma técnica de autoconhecimento composto por um círculo, um triângulo e uma hexade. É isso, gente. O Eneagrama é uma figura geométrica que representa 9 tipos de personalidade presentes na natureza humana e serve como forma de mapear a personalidade do ser humano, trazendo consciência para os padrões de comportamento que são construtivos e destrutivos e oferecendo alternativas para que a pessoa se desenvolva por meio do autoconhecimento. E hoje nós teremos aqui no estúdio um especialista nesse assunto. Ele é uma referência aqui na nossa cidade. Se você quiser participar da nossa entrevista, manda a tua pergunta aqui pela transmissão do Facebook ou pelo WhatsApp da rádio, que é o 3028-9696. Logo depois do intervalinho, a gente vai conversar então com o Ricardo Castelo Branco. É isso aí. Você já parou para pensar como seriam os resultados pessoais e profissionais se você pudesse compreender melhor as pessoas que o cercam, entender o que as motiva a agir e ainda soubesse como se comunicar com elas de uma maneira mais profunda e eficaz? Antigamente, né, Fabiana, a gente falava assim, trate... Numa equipe de trabalho, né, a gente precisa tratar todo mundo igual. A gente foi meio que disciplinado para isso. A gente precisa tratar todo mundo igual. Eu venho falando muito disso, que a gente não precisa tratar todo mundo igual. E a gente não deve tratar todo mundo igual. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, com necessidades diferentes, com expectativas diferentes. E aí você vai me dizer assim, meu Deus, mas como é que eu vou saber? Qual é a necessidade da pessoa? Qual é a expectativa da pessoa? Como é que ela gosta? Como é que ela gostaria de ser tratada? Né? Antes a gente falava assim, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Nai.
Trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Então tá aí, né? E aí é claro, gente, que quando a gente fala disso, a palavrinha que pisca pra gente tá aí, ó, é autoconhecimento, certo? E o autoconhecimento vai te ajudar a conhecer também as pessoas com quem você se relaciona. Quando você conhece um pouquinho, você até já sabe, consegue, entre aspas, prever o que a pessoa vai fazer, o que a pessoa vai falar. Olha, eu não vou falar isso, porque senão a pessoa vai falar isso. Ah, eu não vou fazer isso, porque senão a pessoa vai ter esse comportamento. Né? Você consegue gerar conexões poderosas. A gente vem falando tanto aqui de conexões, né? Como é importante a gente se conectar. Ontem eu ainda falei, talvez conexão é a palavra da década aí com tudo isso que a gente está vivendo. E com isso, é claro, você vai obter aí resultados extraordinários. Então, fique conosco, chama aquele filho, chama a filha, cutuca o amigo, compartilha na sua rede social, porque eu tenho certeza que esse assunto vai te ajudar. É isso aí, a Univille tem estrutura completa e metodologia de ensino diferenciada para você se destacar na sua área de atuação. Você já sabe que são mais de 40 cursos. E aí tem comunicação, gestão, direito, engenharia, design e saúde. São muitos motivos para você fazer a sua especialização na Univille. Além dos laboratórios equipados, você terá aulas com professores capacitados. A gente vem falando aqui dos benefícios, né, de fazer uma especialização na Univille, mas quando a gente vai procurar os cursos é que a gente se surpreende e vê como eles são legais, eles estão atuais, estão botando o pessoal no mercado. Então, olha, gente, dá uma olhadinha lá no site da Univille, especializações.univille.br, que eu acho que você vai se surpreender aí, com certeza vai conseguir melhorar a sua carreira, né, uma profissão melhor e olhar diferente aí pro mercado também, viu só? E vai me encontrar por lá. Tá vendo? É isso aí. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Fica aí que a gente vai falar sobre o Eneagrama daqui a pouquinho. Até já. A gente vem falando tanto de autoconhecimento e hoje te prepara que tu vai ter uma baita aula sobre Eneagrama, que é uma técnica de autoconhecimento. Utiliza uma figura geométrica que representa 9 tipos de personalidade presentes na natureza humana e serve como forma de mapear a personalidade do ser humano, trazendo consciência para os padrões de comportamento que são construtivos e destrutivos e oferecendo alternativas para que a pessoa se desenvolva por meio do autoconhecimento. Como lidar com os diversos perfis de comportamento? É sobre Eneagrama que vamos conversar agora. Manda a tua pergunta, participa, 3028-9696 ou aqui pelo Face. Formação e qualificação profissional. Programa Gestão e Gente. E hoje, aqui no nosso estúdio da Máxima FM, para bater mais um papo bacana, o Ricardo Castelo Branco. A gente não fala em Eneagrama nessa cidade sem lembrar da figura do Ricardo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rosane. Bom dia, Fábio. Bom dia aos nossos ouvintes. Já te cumprimento aí, mais de 2 meses de curso, né? Curso não, de programa. Estamos aí. Feliz aí em ver o dia a dia de vocês aqui fazer acontecer. Que bacana, a gente tem falado de tanta coisa boa aqui que a gente sai daqui quase virando estrelinha, né, Fabiana? E hoje é mais um dia de falar de coisa boa, é dia de falar de autoconhecimento, dia de falar de perfil comportamental. E você é um cara que entende bastante disso, já está trabalhando com isso há bastante tempo, né, Ricardo? Esse ano está fazendo 20 anos, Rosane. Uau, mas você tem cara de 19 anos. Mas só cara. É importante entender de gente, Ricardo? Pois é, eu costumo me apresentar assim, inclusive, né? Eu sou o Ricardo que ajuda a gente a entender de gente. E qual a relevância disso, né, Rosane? Porque a gente sabe que muito do nosso sucesso na vida depende da gente lidar bem com a gente mesmo, gerir bem as nossas próprias emoções e lidar bem com os outros. E quando a gente tem essa perspectiva, a gente consegue melhorar nossa saúde, melhorar nossas relações, nossa carreira tende a ascender de uma forma mais saudável. Então é fundamental entender de gente. Só que tem várias formas de fazer isso, vários tipos de autoconhecimento, né? E eu trabalho muito usando essa perspectiva do fator emocional, Rosane. Como que as emoções influenciam o nosso jeito de ser, nos ajudam em vários momentos ou nos sequestram em outros momentos. Então, por exemplo, sabe aquelas maquininhas de café que tem as cápsulas, né?
como é que você funciona? Você vai lá, toma o seu café, aí tira a cápsula, deixa limpinho para o próximo, lava a xícara, ou você é do tipo que deixa a cápsula suja, não lava a xícara, como é que você funciona, né? Isso. Nós não somos diferentes? Então, se a gente se conhece, eu percebo, puxa, eu realmente, pra mim, não dou bola. Se tiver sujo, eu vou lá e limpo, eu vou lá e... E tá tudo certo? Tá tudo certo. Só que tem o meu coleguinha que faz o quê? Fala, como é que uma criatura vem aqui, toma um café e não deixa limpo o troço? Né? Como é que a pessoa... Aí. Não é óbvio que tem que deixar em ordem? Tava em ordem, deixa em ordem, certo? Então, a gente vai se conhecendo e percebe, poxa, que peso que eu tô dando para as coisas? Como é que é isso, né? Então, de diversas formas. Tem um amigo meu, por exemplo, que ele diz que ele não pode tomar café à tarde. Vocês tomam café à tarde? Tem problema para dormir depois ou não? Não. Não? Eu também sou igual a vocês. Se eu tomar café à noite, eu À durmo noite igual. tá tudo certo. Sabe o que esse meu amigo fala? Ele diz assim, ó, se eu tomar café à tarde, eu fico olhando para a parede, cara. Eu fico 3 horas olhando para a parede, eu não durmo. Então eu me conheço, então eu não tomo, eu tomo café no máximo até a hora do almoço. E que bacana, né, falar dessa questão de autoconhecimento e olhar para as pessoas, muito olhar para o outro e olhar para a gente, como a gente responde a isso tudo. Eu costumo dizer que às vezes a gente é hipócrita, porque a gente diz assim, ai, é tão bom trabalhar com pessoas que pensam diferente da gente. Gente, mas no dia a dia o bicho pega. Né? Por quê? Porque eu quero que todo mundo pense, eu quero que todo mundo tenha um comportamento muito parecido com o meu. Né? A gente sabe que as pessoas que pensam diferente vão trazer criatividade para o ambiente, vão trazer novos olhares e tal, mas na vida real o bicho pega. A gente não consegue, não são todas as pessoas que conseguem ter esse olhar pro diferente e entender, né? Eu acho que além de entender, não fazer doer em você. Poxa, se a pessoa deixou a cápsula na máquina ali, tá lá. Passa por isso. Como é que isso vai fazer a diferença? É bem importante você falar disso, porque você estava falando de comunicação no começo, né? Sim. E é um dos motivos enormes de frustração, porque é muito inconsciente o processo, sabe, Rosane? Para mim é óbvio que a pessoa tem que ver como eu, tem que perceber como eu. Ou eu comuniquei uma coisa com uma determinada intenção e a pessoa interpretou de outra. Isso, a questão do óbvio, né? Óbvio, mas eu digo, é óbvio para quem? É isso aí. É isso aí. E a gente tem diferentes ferramentas para nos auxiliar nisso, né, Ricardo? É bem legal você falar sobre isso, né? Porque não importa o instrumento, não importa a ferramenta que você vai ter na mão. O que importa é você colocar uma intenção de melhorar, de se conhecer. Porque todas elas são complementares, todas elas nos ajudam. Agora, dependendo do seu momento, dependendo do seu perfil, do seu jeitão de ser, você vai se familiarizar mais com uma ou com outra. Por exemplo, o Enneagrama, como a Fábio citou bem no começo, né, é uma figura que fala de 9 aspectos da personalidade. 9 diferentes maneiras de ser sustentadas por emoções. Então é uma forma de eu me autoconhecer. Como é que as minhas emoções têm me ajudado no meu dia a dia ou em que situação que ela está me atrapalhando no meu dia a dia. Se eu tenho essa clareza, eu posso fazer algo com isso. Se eu não tenho essa clareza, a gente tende a repetir comportamentos. E isso me afeta em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Então, por exemplo, se eu sou um líder de um time e eu sou prudente e precavido, pode me ajudar, é interessante. As pessoas gostam de estar com alguém que passa confiança, que passa respeito, que é transparente na comunicação. Mas se for demais a dose, se eu ficar querendo controlar as pessoas, se eu ficar ansioso, preocupado, ou ficar prudente demais, sabe? Vamos fazer uma reunião a semana que vem, vamos criar um comitê no mês que vem. Aí as pessoas, meu Deus, cara, até você fazer tudo isso eu já voltei, já fiz sozinho o projeto, né? Então a dose faz toda a diferença. De que forma que eu estou usando o meu próprio jeito de ser a meu favor. E aí vale um recado importante, né? Que uma vez um participante disse para mim no curso. Ele diz, Ricardo, sabe o que eu percebi na prática? Que as pessoas não têm defeitos, elas têm diferentes características. Que bacana isso, hein? Olha que legal que ele falou, né? E ele disse assim, eu vim aqui para o curso para mostrar que as pessoas têm defeitos. Eu estou certo, elas estão erradas. E eu acabei ampliando a minha visão e percebendo que, olha, na verdade as pessoas têm diferentes características. Só que lidar com isso no dia a dia é fácil falar, não é tão fácil fazer na prática, né? Por isso que o autoconhecimento é tão valioso. E a gente tem falado muito nisso, né? A gente tem que contribuir, né, Rosane? A gente tem que contribuir para fazer as coisas acontecerem. E todos nós temos um poder pessoal incrível dentro da gente. Só que a gente vai contribuir de forma diferente. Cada um contribui com o que tem.
Não precisa ficar com intriga com o outro, né? Pelo contrário, e às né? vezes nem com expectativa do outro, né? Pois é muito comum criar expectativa, né? Mas eu saio fazendo, por que você quer planejar antes? Diz uma pessoa para outra, né? Eu percebo as pessoas, eu tô vendo que o ambiente não tá legal, como é que você não percebe nada disso? Você não viu isso? E aí pronto, aí coisa entorna o caldo, né? Tu consegue falar um pouquinho pra gente desses perfis, desses 9 que nós temos aí? Eu sei que isso é extremamente extenso e tal, mas de uma maneira bem didática para quem tá nos ouvindo, para ficar curioso. Sim, claro. E o que é mais relevante, tá, Rosane? O Enneagrama fala de 9 diferentes características, 9 diferentes maneiras de ser, mas o aspecto mais importante disso é que ele nos mostra a possibilidade de irmos para a nossa natureza superior, que é ir além disso. Então, até estava brincando com a Fábia aqui antes, né, que a maioria das pessoas vai na internet e quer saber o número dela, ela quer responder um questionário e saber o tipo dela, né? Mas isso acaba sendo muito conceitual, é muito racional, é muito superficial isso, né? É rotular, né? E a pessoa acha legal, e aí não faz muita coisa com isso, ou ela fala, isso aqui não tem nada a ver, é besteira, né? E aí acaba não fazendo bom uso da ferramenta, né? É bem legal ficar no alvo, no radar, que a gente tem uma natureza superior que nos permite melhor lidar com o nosso próprio jeito de ser e melhor lidar com os outros, né? Porque na prática, o Enneagrama fala de vícios emocionais que nos sequestram, mas fala de virtudes que nos libertam. E você precisa ter clareza disso. Se você não souber disso, você fica só no vício emocional, né? Eu sou assim e pronto, você falou da síndrome de Gabriela, né? E aí é muito ruim, né? Por exemplo, o tipo 1 do Enneagrama tem a ver com raiva. E quando a gente fala de emoções aqui, a gente está falando de uma forma, a leitura do Enneagrama, não é como a gente conhece popularmente, né? O tipo 1 é uma pessoa disciplinada, que preza por persistência, por mérito. Se eu me esforço, se eu faço, por que você não faz? Por que as pessoas não fazem o básico? Por que as pessoas não fazem o óbvio, né? Então fica numa perspectiva de o mundo é certo ou errado. Ou é justo ou é injusto. 880. Não tem... Branco ou preto? Não tem meio grávida, né, Rosane? Tá grávida ou não tá? Ou você fez ou você não fez o troço. Ah, mas tava chovendo, eu não perguntei o tempo. Eu perguntei se foi feito ou se não foi feito, né? Então a pessoa tende aí mais para uma rigidez, mais para uma coisa mais de esforço mesmo, né? Então até um certo ponto ajuda a gente a se esforçar, a ter disciplina. Só que se passa da dose, a pessoa fica intragável, né? Fica inflexível, intransigente, né? E tem bastante por aí, né? Claro, isso a gente convive com todo mundo no dia a dia. Todos nós estamos aqui para melhorar, para aprender, né? Agora, o que seria ir para a natureza superior? Entender que a gente pode lidar com as coisas com um pouco mais de serenidade, né? Não precisa levar tudo a ferro e fogo, não precisa julgar tudo o tempo que é certo e que é errado, né? Então, se você lida com pessoas assim, saiba que para essas pessoas importa a regra, a norma, o combinado, tem um peso grande para essas pessoas. Agora, por exemplo, o tipo 2 é um perfil totalmente diferente. Tem uma perspectiva mais emocional da vida. Gosta muito de ajudar as pessoas. Coloca as pessoas em primeiro lugar, né? E ele fica em segundo lugar, né? Então, são solícitos, prestativos. Tem uma perspectiva relacional da vida, né? Que é muito valioso, até o ponto que a pessoa começa a fazer as coisas para os outros e esquece de quem? Dela mesma. Dela própria, né? E aí, daqui a pouco ela começa a se frustrar, né? Então, você já falou várias vezes, né, Rosane? Você é um especialista em liderança, né? Bonito te ouvir falar sobre liderança, né? As pessoas precisam de reconhecimento, certo? A gente já sabe disso. Para algumas pessoas, Rosane, isso é quase a morte, não ser reconhecido. Sim. Então imagina, um bom dia, um muito obrigado, Fábio. Eu não teria conseguido concluir o projeto se você não tivesse me ajudado. Poxa, muito obrigado. Isso para essa pessoa é melhor do que ganhar na loteria. Com certeza. Então, para algumas pessoas isso tem um peso grande, para outras um peso menor. No caso do tipo 2, essa é a perspectiva, né? E aí a natureza superior tem a ver com humildade. Reconhecer que eu também tenho as minhas dificuldades, eu também preciso de ajuda, não é só ajudar os outros, né? Bacana. Estamos bem de tempo aqui, Rosane? Você vai me orientando, pode, né? Vai, vamos. Vamos dar. Como são 9, né? Já o tipo 3 tem a ver com vaidade, tem a ver com competição, com uma maior preocupação com a imagem. Seja ela pessoal ou seja ela profissional. Ele está querendo sair bem na foto, ter destaque. Então são pessoas eficientes, competitivas e que fazem as coisas acontecer. O que é muito interessante, né? Que tem muito a ver aí, né? A gente precisa de gente que realiza as coisas, não fica só na teoria, né? Agora, se a dose é demais, a pessoa começa a ficar formal demais, plástica demais, começa a ter necessidade de se vangloriar, mostrar quão bom ela é, né?
E aí começa a ficar estranha a situação, as pessoas começam a achar, pô, fica uma coisa plástica, né? Fica demais. Então, sabe quando a gente diz sim para os outros e não para a gente mesmo? Putz. Porque o que vão pensar de mim se eu não aparecer desta maneira, ou se eu me negar a tal projeto, né? Aí a pessoa faz pela vaidade e não faz por si próprio. Então a importância de ter um pouco mais de sinceridade consigo próprio, né? Não só com os outros, né? Já o ponto 4 do Enneagrama, eles são pessoas únicas, originais, singulares, diferentes, que deixam a sua impressão digital nas coisas. Sabe aquelas pessoas que têm uma facilidade com as artes, com a criatividade, onde ele põe a mão fica bonito? Faltei essa aula. Só que assim, ó, isso acontece se a pessoa está de bem com a vida. Né? Ela tem que estar legal, ela tem que estar indo. Porque se ela não está de bem com a vida, ela fica amarga também. Ixi. Instabilidade emocional, né? Sabe, a pessoa deixa um climão no ambiente, né? Sim. Então olha que mágico que é o autoconhecimento, né? Eu começo a perceber que, poxa, eu estou brilhando, estou fazendo coisas incríveis que ninguém no mundo vai fazer, porque ninguém tem a mesma impressão digital que a minha. Legal. Mas se eu não estou bem, eu fico com uma nuvem preta carregada ao meu redor e aí os problemas vêm, né? Então, interessante essas pessoas, quando elas se conhecem um pouco mais, possibilita elas a lidar com maior equanimidade, com maior equilíbrio, né? Com essas flutuações de humor, com essas oscilações. Olha, não é que tá tudo ruim na minha vida, não é isso, né? Porque eles são muito autocríticos, né? Mas também tem coisas boas acontecendo, e também não é só euforia, a gente está aprendendo no dia a dia, né? Então é importantíssimo um líder, por exemplo, lidar com maior equilíbrio com essas oscilações, né? Já o ponto 5 do Enneagrama é outra perspectiva, eles querem entender a realidade, querem entender como é que as coisas funcionam. Sabe, um perfil meio nerd, assim, eles gostam de tecnologia. Analíticos. São analíticos, eles querem entender o porquê das coisas, né? Então, se ele vai vender alguma coisa, ele quer te explicar tecnicamente como é que funciona aquilo. E para ele é importante essa compreensão racional e analítica. Então imagina uma pessoa que tem uma capacidade de fazer um planejamento estratégico, de medir os mercados, os cenários. Ela sabe? vai nos pormenores. Isso, né? E ele, de pouquíssimas palavras, sabe as pessoas que quase não se manifestam? Quase nenhuma expressão, uma pessoa... poucas palavras, fala sim ou não, uma voz baixinha, monotônica, assim, né? Então, é o jeitão da pessoa. Só que quando ele fala, as pessoas falam, olha, se foi o fulano que falou, dá uma intenção aí, porque ele não fala da boca para fora. Eles odeiam papo furado, eles falam de coisas técnicas, né? Então, percebe que quando eu vou falando dessas diferenças, a gente vai imaginando equipes se formando, né? De uma forma saudável ou destrutiva, se a gente está usando a nosso favor ou não, né? Então, no caso do ponto 5, ele precisa desapegar um pouco da razão, da análise, e tá aqui vivo, tá em pé aqui, tá vibrando, tá sorrindo, tá chorando quando tem que chorar. Não ficar escondido num canto só, né? Já o ponto 6 do Enneagrama tem a ver com uma coisa muito evidente nos dias de hoje, que é a ansiedade, né? Então, sabe a preocupação, Rosane? E se acontecer tal coisa? E se não acontecer, Fábio? E se mudar o clima? E se não mudar? E se? E aí eu começo a ficar ansioso, preocupado, inquieto, não paro quieto e principalmente a nossa cabeça não desliga. Eu estou aqui falando com vocês, mas eu estou já lembrando na próxima reunião, já estou pensando que eu esqueci de fazer ontem e fica nessa perspectiva, né? Então, essas pessoas têm uma capacidade enorme de passar confiança pra gente. Não sei se vocês conhecem a expressão fio do bigode. Conhece, Rosane? Que é assim, ó, eu dei minha palavra. Não precisa nem assinar contrato, eu estou te falando que eu vou fazer isso. E sabe o que essa pessoa faz? Ela faz. São pessoas confiáveis, leais, né? Precavidas. Né? Agora, pô, se eu ficar ansioso, preocupado, querer controlar o mundo e as pessoas... Vou ficar louco. Eu vou ficar louco e a gente fica doente com isso, não é? Então, o que é a natureza superior desse perfil, né? Coragem, agir com o coração. Não é sair de uma forma imprudente, querendo resolver as coisas, mas ouvir seu coração também. A gente tem indicativos importantes quando a gente percebe as nossas emoções, né? Então, coragem significa reconhecer que as pessoas têm ritmos diferentes, têm perfis diferentes, têm outras formas de fazer as coisas, por exemplo, e eu não preciso ficar controlando. Uma vez uma pessoa me disse, sabe qual é o meu sonho? Saber o que as pessoas estão pensando a meu respeito. Ah, meu Deus do céu. Deus, já imaginou? Não vai conseguir nunca, né? E se souber, vai dar problema, né? Então, interessante perceber dessa forma, né? Já o ponto 7 do Enneagrama tem uma outra visão de mundo, tem uma outra percepção da realidade.
que ele quer, né? Liberdade, prazer, alegria, fazer 10 coisas ao mesmo tempo, isso motiva ele. Você fala, Rosane, tem um projeto novo, eu não sei como começar. Tá a fim de assumir? Uau, tipo, o 7 já brilha o olho dele. Que Bora legal! lá. Bora lá, é para começar já, né? Agora, se você falar, você tem que fazer assim, desta forma, neste prazo, a pessoa já desmotiva na hora. Como assim? Então, contrata outra pessoa aí, não vai rolar para mim isso, né? Então, criatividade, inovação, eles gostam de fazer diferente. Sabe o que eles falam? Você sabe por que a sua cabeça é redonda, Fábio? Para as ideias circularem, criatura. Uhum. Pensa diferente, vamos fazer de outra forma. Para isso que a vida é assim, a gente tem que sorrir mais. É muita gente com cara amarrada. Então traz uma perspectiva do bom humor, da leveza, da inovação. Só que às vezes é demais, o indivíduo começa vários projetos e não termina. Conhece pessoas assim? Ele se empolga, né? Isso é legal, aquilo é mais legal ainda, aquilo é mais legal ainda. E aí um dos projetos já ficou para depois, né? Sabe, mente Windows, várias janelinhas abertas, todas minimizadas, né? Uhum. Tem umas 20 ali, vai, né? Mudando as prioridades vai no meio do caminho. Prioridades, isso. Se é legal, se é prazeroso, conta comigo. Ah, ficou chato, não quero mais saber, tô fora, né? Então essas pessoas precisam de um pouco mais de sobriedade, que é baixar essa tagarelice mental de querer fazer 40 coisas ao mesmo tempo, né? Não dá para você fazer 40 coisas ao mesmo tempo. Você precisa estar presente, né? Corpo e mente no mesmo lugar, estado de presença. Não dá para eu comer a torta que eu mais gosto e não sentir o gosto. Quem nunca, né? Passou por isso, né? Já o ponto 8 do Enneagrama, Rosane, tem a ver com força, com luxúria, com intensidade. Se é para fazer, só se for agora. E essas pessoas gostam de construir, gostam de fazer as coisas acontecerem. Eles não querem ficar aguardando, ficar no mais ou menos. Não pode ser morno, né? E eles gostam de pessoas fortes, pessoas que se bancam, pessoas que fazem as coisas acontecerem. Então imagina, tem uma força incrível para desenvolver pessoas, para fazer uma empresa crescer, para desenvolver uma comunidade. Agora imagina que esse indivíduo usa essa energia para perseguir alguém. Ele vira um tirano, um ditador. Que é a força desproporcional, sabe? Demais da conta, né? E às vezes a pessoa nem se percebe, ele não se dá conta disso, né? Porque ele só tô fazendo acontecer, o que é, né? Sabe aquela diferença entre ser respeitado e as pessoas terem medo de você? Né? Eu uma vez estava falando com um pai, ele falou, cara, eu tô muito, assim, reflexível, porque eu descobri que os meus filhos têm medo de mim, eles não têm respeito por mim. E não é isso que eu quero que os meus filhos me respeitem, né? Sim. E na liderança, a mesma coisa. Sim. Mesma coisa, né? Uma vez eu perguntei para o indivíduo, como é que a sua equipe te vê? Eles têm medo de você ou têm respeito? As duas coisas, Ricardo. Inclusive eu tô aqui porque às vezes, esses dias cheguei lá, o cara foi chorar no banheiro. Oh, meu Deus. Falei, eu acho que eu tô passando a dose. Pois é, você acha, né? Acha. Então esse indivíduo precisa de um pouco mais de inocência, valorizar um pouco mais o sutil, não é só força. Tem coisas na vida que é na força mesmo. Você tem que pôr tempero, mas não é tudo assim. Tem coisas que é no sutil, né? E para concluir os 9, o tipo 9 é o mais tolerante dos tipos do Enneagrama. Então são pessoas que resolvem as coisas numa boa, têm um pavio mais longo, têm uma grande facilidade, capacidade de mediar as relações. Se coloca no lugar do outro, são mais democráticos, diplomáticos, né? E essa é uma frequência importante, que às vezes numa equipe, a simples presença física da pessoa já faz o ambiente ficar melhor, porque ela está ali, ela tem um equilíbrio natural, né? Se for demais, a pessoa fica apática, fica indiferente, começa a engolir sapo. Faz bem para alguém engolir sapo? Claro que não, né? Dá dor de estômago depois. Dá dor de barriga, a gente não vai... Claro que você engole um sapo ou outro no dia a dia, mas ficar engolindo sapo o dia inteiro não vai fazer bem, né? É isso aí. Cabe lembrar que não existe o certo e o errado aí, né? Bem importante. As pessoas às vezes querem que a gente... mas qual que é o certo? Qual que é o melhor? Isso. Né? Bem importante falar disso, né? De fato, são diferentes características. O 9, por exemplo, para ele não ficar nessa apatia, ele tem que ir para a ação correta, que é assumir o comando da própria vida, colocar metas, dar passos importantes para não deixar tudo para depois. Ele tende a procrastinar as coisas, sabe? E nessa mesma linha, Rosane, de não cair nessa vala comum de achar que é melhor, que é pior, né? De fato, o que é valioso mesmo para mim, na minha forma de ver, né, é você ser uma pessoa melhor, ter melhores resultados. Recentemente uma participante falou assim, no meio do curso, Ricardo, eu não estava falando com a minha mãe. E aí eu saí daqui na semana passada, no curso, e, cara, eu falei, não faz nenhum sentido eu não falar com a minha mãe.
que coisa insana que eu tô fazendo. E eu voltei a falar com a minha mãe. Aí eu te pergunto assim, faz diferença essa pessoa ser número 1, 2 ou 3 do Enneagrama? Nenhuma diferença. Agora, voltar a falar com a mãe dela tem um peso enorme. Isso tem uma referência, um valor enorme. Uma pessoa que foi promovida na empresa porque lidou melhor com as pessoas, porque lidou melhor com as próprias emoções, porque entendeu que os perfis são diferentes, não interessa o número dele, interessa que ele foi promovido porque ele está melhor lidando com isso, né? E quantas pessoas, né, Ricardo, acabam perdendo oportunidades porque não param para olhar para isso, certo? Olhar, às vezes a gente enxerga o outro com uma facilidade muito grande, né? Eu aponto o dedo pro outro, mas você é assim, você é assado, mas você não olha para você, como você é. E assim, eu costumo dizer, lá atrás, né, existem N metodologias de a gente identificar perfil comportamental. E às vezes as pessoas dizem assim, mas eu sou assim, eu sou o número tal, eu sou, lá no DISC eu sou o tal, lá não sei o quê. Eu digo assim, foi-se o tempo que a gente olhava o que eu sou nesse sentido. Eu tenho que me flexibilizar para quem está na minha frente. Uhum. Bem legal te ouvir falar, porque o pior uso que a gente pode fazer de qualquer instrumento, de qualquer ferramenta, é justificar as nossas dificuldades por causa disso, né? Eu sou tal tipo do Enneagrama, então sou enrolado mesmo, todo mundo já sabe. Não, pô, se é para ficar se justificando, então é melhor não saber desse troço, né? Olha, eu sou assim, eu tenho essa característica, esse é meu jeitão de ser, mas eu posso fazer algo com isso, eu posso melhorar. E aí ninguém segura um indivíduo que está disposto a ser uma pessoa melhor, independente do perfil dele. É como se tivesse, vamos dizer assim, tá ali no teu DNA, vamos falar assim, certo? Mas você saber lidar com isso vai te trazer resultados fantásticos. E aí é bom lembrar assim, vale pra tua vida pessoal também, certo? E aquilo que a gente é como pessoa é o que a gente leva pro trabalho todo dia. Porque às vezes a pessoa pensa, né? Mas eu sou assim lá no trabalho e em casa eu sou diferente. Ontem ainda na entrevista com o Nick aqui, né? Com o Rodrigo, a gente falou disso. Cara, é muito difícil o cara dizer que aqui eu sou assim, lá eu sou diferente, não é mesmo? Ele falou bastante, inclusive, sobre a questão emocional nas vendas, né? Sim. Que é um dos aspectos fundamentais. A gente se relaciona com pessoas. As vendas se dão no âmbito humano, não é uma coisa só técnica. Ricardo, nesses perfis, a gente pode ter mais de um? A gente tem um só como predominante, Fábio, mas na minha abordagem eu ajudo as pessoas a construir a sua hierarquia emocional. Então tem algumas emoções que estão mais presentes pra gente e algumas emoções estão menos presentes. Por exemplo, a raiva, que é uma emoção muito comum, você talvez conheça pessoas com raiva à flor da pele, que tem um olhar sisudo, né, um friso no meio da testa, assim, uma cara carrancuda, assim, né? Tem pessoas que não, que é mais sutil. E tem pessoas que não têm raiva de nada. Uma vez uma participante veio no curso e falou, tô aqui pra piorar. Sou boazinha demais, diz ela. E às vezes precisa, né? Precisa de uma pilha ali. Precisa, sim, não dá pra às vezes precisa. Então, na construção dessa hierarquia, Fábio, fica mais claro para cada pessoa qual emoção está mais presente, qual está menos presente. Agora, a base da nossa personalidade, o nosso jeitão de ser, está lá. Esse é o nosso tipo do Enneagrama. Pessoa que é super quietinha, reservada, não vai ler um livro de Enneagrama e vai virar Ivete Sangalo. Seria uma agressão para ele. Você vai usar o que você tem a seu favor e melhor administrar essas emoções todas nessa hierarquia. Eu digo sempre assim, nós somos uma salada de frutas emocional. Algumas pessoas têm mais pimenta, por incrível que pareça, a pimenta é uma fruta, tá? Não cabe bem na salada de frutas, mas serve, por exemplo, né? Pimenta, e outras pessoas não. Tem gente que tem mais mamão, mais banana, mais docinha, salada de frutas, né? Às vezes eu tenho misturado. Às vezes eu tenho vontade de dar um pouco da minha pimenta para os outros, sabe? É isso aí, Rosane. Você tem energia de sobra aí, né? Eu tô aqui, já tô motivado, quero sair daqui e fazer alguma coisa nova. É isso aí. É que, na verdade, a internet hoje, ela tem os cursos lá disponíveis. Cursos não, os testes, né? Até ontem eu fiz uma brincadeira, aproveitando para conhecer um pouco mais do assunto. Eu fui lá e entrei no teste, fiz e me apareceu o meu perfil. Não vou citar aqui, é óbvio, né, gente? Mas, eu te conheço, nega. Tem coisas que tá é óbvio, né? Mas eu acho que eu já passei por vários perfis aí também, ele falando, eu me identifiquei com alguns. Bom, mas o que é interessante dizer é que às vezes a gente lê, até faz o teste e lê, e na hora não entende bem. Eu acho que o que é interessante do curso e do investimento no Enneagrama, para que a gente conheça esses perfis, é saber o que fazer com isso, né? Às vezes a gente até não consegue ver, identificou ali pelo curso, não consegue ver que, não, mas eu não posso ser assim, não, imagina, né? E no fim, quando você começa a ver as suas atitudes, é que você vai descobrindo
que realmente aquele perfil ali se encaixa com você. O que eu faço com isso agora? É isso que tu vai ensinar pra gente? Essa é a diferença, né? Você passar por uma jornada e entrar em cada um desses perfis te faz construir a sua hierarquia emocional com maestria. Agora, quando eu vejo só o conceito ou só a descrição fria daqueles tipos, não ajuda muito no dia a dia. Na prática, serve só para ter uma ideia racional do que é isso. Aprendo a lidar com as minhas e ver a dos outros, né? E o aspecto mais importante do Enneagrama é o que eu chamo de frequência emocional. O tom de voz da pessoa, a expressão dela, a ausência de expressão. Você não vai saber o tipo de todo mundo ao seu redor, mas você vê os indícios. Você vê a pessoa com um gosto de insatisfação na boca, por exemplo. A pessoa dá pistas, né? Pistas. A pessoa dá pistas, né? Isso. E aí a gente já pode melhor lidar se eu estou atento a isso, se eu tenho abertura para isso. Né? A gente tem falado muito em autoconhecimento aqui, né? E aí eu costumo comentar, para quem de repente ouve falar de autoconhecimento, parece às vezes uma coisa tão distante da gente, mas quando a gente ouve um papo como esse hoje com o Ricardo aqui, a gente diz assim, poxa, mas autoconhecimento não é uma coisa tão difícil. Eu também posso olhar para mim, eu também posso olhar para o outro, eu também posso identificar os meus pontos, talvez que precisam ser melhorados, adaptar eles ao ambiente onde eu tô, às pessoas com quem eu me relaciono. Todo mundo pode fazer isso, né, Ricardo? É isso aí. Porque às vezes autoconhecimento parece uma coisa, ai meu Deus, é difícil. Mas eu não tenho formação nenhuma. Como é que eu vou falar de autoconhecimento? Isso parece longe, distante da gente. E tem inúmeras ferramentas, inúmeros instrumentos, inúmeros profissionais. Tem gente que não vai com a minha cara, não vai fazer o curso comigo nunca. Mas tem gente que se identifica comigo. Mas tem gente que gosta da Rosane, vai fazer o curso com a Rosane, vai se aprofundar e tá tudo bem. O importante é a gente ter no radar que o mundo está precisando de pessoas que contribuam positivamente. A gente está numa situação, se eu estou em condição de ajudar, eu preciso ajudar, não posso me omitir. Se eu estou precisando de ajuda, eu preciso pedir ajuda. É o momento de a gente conversar, se ajudar e cada um contribuir da forma que puder, né? E talvez esse momento que a gente está vivendo agora, um momento ímpar, né? Vamos dizer assim. Um momento onde as pessoas estão se sentindo tão inseguras, com toda essa questão de pandemia e tal aí, eu acho que a gente se permitir, o mês do setembro, né, que a gente tem falado, Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Ontem um aluno fez um stories e eu fui assistir os stories dele ali e estava pensando, né, será que às vezes não é a gente que aperta o gatilho pro outro? Quando eu julgo o outro, mas o fulano é tão bonito, tem um rosto tão bonito, mas tá gordo. Mas o fulano tem uma casa tão pequenininha, né? Mas o carro do fulano tá tão velho. Mas o fulano tem um emprego, meu Deus, trabalha lá naquela empresa, né? Então, às vezes quando a gente não se dispõe a conhecer, a entender um pouquinho, a olhar de uma maneira mais empática, mais... respeitando o outro. Respeitosa, isso, né? Respeitando mesmo. E aquela história, tá tudo bem, não existe o certo e o errado. A gente não tá aqui para julgar o outro. A gente tá aqui muitas vezes para entender o outro e saber lidar com o outro e agregar na vida do outro. Isso que você traz é fundamental, né? O que eu posso fazer para agregar? Não seja mais um que vai lá bater o cartão na tua empresa. Hoje a gente tem muita gente que vai lá, bate o cartão, faz o seu, vira as costas e vai embora. E muitas vezes, mas eu não sou pago para outra coisa. Eu sou pago no pau brabo, no pau da goiaba, eu faço aquilo pelo qual eu sou pago. Não, né? Eu acho que olhar para o outro faz toda a diferença e a gente pode agregar isso em qualquer ambiente, né, Ricardo? Em casa, na relação com filhos, no trabalho, na liderança, nos trabalhos em equipe, né? E você tocou num ponto fundamental. Quando a gente olha para as pessoas com a intenção de respeitar o outro, para melhor lidar, as pessoas percebem isso. Da mesma forma que se eu olhar para a pessoa querendo dar uma real para ela, julgar, incriminar, condenar, as pessoas também percebem, só que elas criam resistência. Sempre tem no ambiente de trabalho aquele que, vou falar umas verdades. A pessoa sempre tem umas verdades para falar pro outro, mas às vezes não olha para si, né? Bem por aí. Gente, o nosso tempo, 8h53, nós meu Deus do céu! Limite hoje. Ricardo, obrigada mesmo, uma entrevista super legal, podcast sem dúvida, né? E a gente vai trazer ele novamente aqui. Vamos, porque esse assunto vai longe e tem uma participação aqui super legal. O Tiago Dias dizendo, baita entrevista aí, né? Que bom, Fabiana e Rosane, ótima entrevista com o mestre Ricardo. A Laís, já vou fazer o teste para identificar, vai lá fazer o curso que o Ricardo, segue o Ricardo nas redes aí, né? Ricardo, deixa o teu endereço aí nas redes pro pessoal te acompanhar. No @Ricardo Enneagrama no Instagram, tem
muitas informações lá, ou no próprio Facebook, Ricardo Castelo Branco com 2 L's, no LinkedIn também, vocês vão me achar lá. Olha aí, gente, vamos para um rápido intervalo, a gente já volta. Obrigada, viu? Valeu, obrigado. Pessoal, e hoje, já que nós estamos falando de formação e qualificação profissional, toda quinta-feira nós temos a dica de livro para você se inspirar. E o livro de hoje é A Coragem... A leitura e o conhecimento em pauta, no programa Gestão e Gente. Dica de livros. Desculpa aí, eu tô atropelando a vinheta. O livro de hoje é A Coragem para Liderar, Trabalho Duro, Conversas Difíceis e Corações Plenos, da escritora Brené Brown, autora também de A Coragem de Ser Imperfeito. E esse é um livro que eu sei que Rosane gosta bastante. Isso. O livro mostra que liderança não tem a ver com cargos, status ou poder. Um líder é qualquer pessoa que se responsabiliza por reconhecer o potencial nas pessoas e em suas ideias e tem iniciativa de desenvolvê-lo. Quando temos coragem de liderar, não temos a pretensão de ter sempre as respostas certas, mas nós nos mostramos curiosos e fazemos as perguntas corretas. É isso, Rosane? É isso mesmo, mais um baita livro bacana aí. Fabiana, e chegou a hora de abraços e beijos. Tem a galera do YouTube que nunca aparece pra gente aqui, mas que tá ligadinha e a gente precisa mandar abraço e beijo. Tem o Douglas, nosso vizinho, que sempre quando eu chego aqui tá ali embaixo. Olha, tô aqui. Eu digo, tá bom. Beijão pro Douglas, então. Tem a galera da Translig, que eu sei que também nos acompanha, já mandou recadinho por aqui. Temos a Rita de Cássia, temos a Laís lá da Plasline, a Inês Corbi, o Tiago Dias, a Linda Cir, pessoal de São Chico, que sempre nos acompanha, a Cíntia Ferreira, Rafaela Levotti. Meu Deus, tanta gente boa, né? Tem muita gente. Se for falar o nome de todo mundo, a gente tá... A gente fica até amanhã e a gente apanha do povo aqui. É verdade. Vamos pro Fica a Dica? Agora, no programa Gestão e Gente. Fica a dica. Vamos lá, dica de hoje. Habilidade é o que você é capaz de fazer. Motivação determina o que você faz. Atitude determina a qualidade do que faz. Uau, é isso aí. Atitude, minha gente. Quem também está conosco aqui todas as manhãs é o Centro Clínico Dona Helena, localizado na Rua Blumenau. Ele tem várias especialidades médicas e ele oferece a você e a sua família consultas e exames em um só lugar. Praticidade e conforto que proporcionam um atendimento integral e ágil. Centro Clínico Dona Helena, suas vidas em... Opa, desculpa, gente. Sua vida em boas mãos. Apressa, pensa, fala, lê. É isso aí. Que tipo de enneagrama será essa pessoa? Olha aí. É isso aí. Mas estando com Dona Helena, você está em boas mãos. Sim, é a sua vida em boas mãos. E amanhã... Para fechar a semana maravilhosa que a gente teve aqui, sexta-feira, a gente vai falar sobre nutrição. E a gente vai falar sobre nutrição e ansiedade. E vai estar comigo aqui amanhã a nutricionista, a Natália, certo? Que é uma excelente nutricionista. Eu tenho certeza que você vai gostar da nossa entrevista. Então eu te espero amanhã aqui a partir das 8 da manhã, né, Fabiana? É isso aí, gente. @Rosane Bonesse e @Fabiana.azevedojor. Segue a gente lá, viu? Até amanhã. Tchau. Tchau.